Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estaremos começando logo mais essa palestra, a primeira da série de palestras. Olá, Vânia, Welk Carvalho, deixa eu chamar a nossa Rita. Então, o som tá alto aí, Leilson? Como é que tá o som? Eu vou baixar o som, acho que ele tá um pouco alto, né? Como é que está o som? Então, nós vamos começar hoje a série de palestras. Olá, nossa querida palestrante já chegou na sala. Deixa eu logo chamá-la. Boa noite. Boa noite, querida. É um prazer, uma imensa alegria tê-la mais uma vez. Você é aquela palestrante que está em todos os aniversários. Isso é muito importante, gratificante, ter alguém da própria cidade, do movimento espírita, e é uma grande alegria ter sempre você no nosso aniversário do GEGAD, viu, Rita? Robson, eu é que agradeço. Ficamos Agradeço muito felizes. o legado, o carinho, a participação de todos esses anos. Estamos no 8º ano, começamos em 2012, já fizemos 8 anos. Então, você é a primeira da série de palestras que vamos iniciar a partir de hoje, dessa sexta-feira, a primeira sexta do mês. Teremos 5 sextas, e aí você vai ser a primeira palestrante para nós iniciarmos essa confraternização, essa celebração dos 8 anos do GEGAD. Todo ano a gente escolhe uma temática. Esse ano nós escolhemos o livro Vidas Vazias, de Joana de Ângeles, e hoje teremos o Triunfo da Imortalidade com você. Cada um pegou um capítulo, né? Foi indicado o capítulo. Eu vou apenas iniciar fazendo uma leitura bem pequena de um último parágrafo do livro Homem Integral, de Joana de Ângeles. Era no capítulo final dela, é muito bacana esse capítulo final, que é o futuro do homem. E o tópico principal desse capítulo é a morte e seu problema. Aí ela termina assim o capítulo. De qualquer forma, reservar espaços mentais para o desapego das coisas, das pessoas e das posições, analisando a inevitabilidade da morte, que obriga o indivíduo a tudo deixar. É uma terapia saudável e necessária para o trânsito feliz pelo mundo objetivo. Com essa fala inicial de Joana sobre a morte, eu passo a palavra para você, minha querida, rogando a espiritualidade amiga te oriente, te inspire nesta live, e agradecemos a todos os presentes aqui que nos escutarão nesse diálogo fraterno que você nos brindará. Deixa eu Robson, baixar muito o som. obrigada. Quero agradecer muitíssimo ao convite de Robson, ao convite de Dulcineia, né, que me assessoraram para a obra. Quero agradecer a todos os presentes, professor Leison, pela as palavras muito gentis. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 3, né, da obra citada por Robson, chamado Triunfo da Imortalidade. É um texto, inclusive, um tanto quanto duro em relação à forma como é escrita, mas que se faz necessário refletir, e ela nos traz algumas considerações, algumas questões que são importantes de serem debatidas. Se eu falar muito rápido, por favor, vocês me avisem aí no chat, porque às Ok. vezes eu falo rápido demais. Eu me dou conta e aí já foi. Então, o Triunfo da Imortalidade é um capítulo de Joana de Ângeles que fala muito sobre a forma como nós conduzimos a vida. Porque quando a gente fala sobre imortalidade, certeza
da continuidade da vida após a morte, é muito importante que a gente saiba efetivamente que essa continuidade, ela tem toda uma ligação em relação à nossa vida, à nossa existência. A nossa existência, ela é muito breve e é muito curiosa. Porque ontem eu estava lendo, né, uma pessoa dizer isso, e essa pessoa dizia o seguinte: parece que quando a gente é muito jovem, o tempo passa muito depressa. E quando a gente já está numa idade um pouco mais avançada, a gente percebe que o tempo passa rápido demais. Entretanto, quando a gente já está bem velhinho, parece que o tempo novamente desacelera, porque nós estamos exatamente saindo do processo dessa vida muito acelerada. O fato é que a nossa vida ela é composta de fases, e essas fases vão se modificando ao longo da nossa história. E Ana de Ângeles começa dizendo, né, que o trânsito da nossa vida, o trânsito da alma, vai fazer com que a constituição do nosso corpo físico esteja diretamente ligada à questão do movimento. Então, nós temos um movimento de átomos que formam o nosso corpo físico. De início, a gente nasce pequenininho e a gente vai crescendo até determinada idade, final da nossa adolescência física. Mas o final da nossa adolescência física não necessariamente significa o fim da nossa adolescência enquanto idade mental. Não sei se as palavras estão corretas, Robson. Você é que é psicólogo. Tá? Sim, sim. Eu quero me tornar compreensível. Porque existem pessoas que têm 60 anos e continuam sendo avançadas no procedimento, nos valores, na forma como encaram a vida. Mas o comum é que nós só nos tornemos quando nós nos responsabilizamos por nós mesmos. Isso tem a ver com uma questão de independência. Essa independência tem a ver com independência financeira, tem a ver com independência emocional, tem a ver com a questão de nós termos consciência sobre a responsabilização dos nossos atos. Então, quando a gente já consegue dar conta da nossa vida dentro desse processo mais como é que eu posso dizer, mais dentro de todo, nós podemos dizer que nós somos adultos. Do ponto de vista físico, o nosso corpo cresce, permanece jovem por pouquíssimo tempo e depois envelhece. Segundo as pessoas que são estudiosas da área de biologia, do nosso processo de envelhecimento, elas dizem que nós começamos a envelhecer aos 25 anos. Olha que situação, aos 25 anos. Entretanto, a nossa expectativa de vida hoje beira os 80 anos de idade. Então, significa dizer que no trânsito entre a velhice, entre a juventude, a maturidade e a velhice, esse trânsito é muito maior do que o advento efetivamente da nossa juventude. Então, passamos muito tempo, em torno de 20 anos, 18, 20 anos, para sairmos de um bebê para um adulto. Ficamos durante 5 anos na plenitude biológica do nosso corpo físico e depois começamos a envelhecer. E esse processo de envelhecimento, no passado, era uma coisa natural. É tanto que se a gente for pegar os cartoons, por exemplo, do Ziraldo, nós vamos verificar que a supermãe do Ziraldo era uma senhora de cabelos curtos, meio grisalhos, gordinha, mas aquela supermãe do passado não serve mais para hoje, porque hoje nós temos mães extremamente jovens. E esse padrão de beleza, essa conservação do corpo, tem um aspecto positivo, que é o aspecto de todo mundo se belo, né? Eu, por exemplo, já pintei os cabelos há 10 anos, e se eu não pintar metade deles, já estou com 45, né? Mas eu tenho fios brancos desde os 23. Mas, verificar, hoje a gente tem uma série de procedimentos estéticos que terminam prolongando a nossa juventude. Com que a gente faça intervenções cirúrgicas, aplicação de botox, ácido hialurônico e uma série de outros procedimentos que vão nos manter mais jovens. Isso é bom para que a gente se sinta bem com a nossa imagem no espelho. Isso é bom porque uma alimentação mais adequada, reposição hormonal, uma série de situações, uma consulta
que nós temos de suplementação vai fazer com que a gente prolongue essa juventude. Entretanto, muitas vezes, esse prolongar da juventude, ele é visto, ele é feito de uma forma extremamente equivocada quando nós não nos damos conta que o tempo passa e que nós estamos aqui para crescer e aprender. E esse texto de Ângela chama muito a atenção disso. A nossa sociedade, a nossa vida, cobra de nós, muitas vezes, uma postura extremamente hedonista. O que é isso? É uma postura voltada para o prazer. O curioso da história é que o criador do hedonismo, né, da filosofia de vida, foi um grego chamado Epicuro, e ele dizia assim, que nós sempre devemos buscar os prazeres que são prazeres, mas devemos sempre evitar os prazeres que causam dor. Vamos lá. O que é um prazer que é um prazer? Tá? Estamos aqui na noite de hoje, numa sexta-feira à noite, né? Onde todo mundo está aí. Sextou, vamos tomar uma, né? Sextou, pode sair, mas vamos escutar a live lá, que está tocando no momento. Sextar, para a gente, tem uma relação direta com diversão. Então, muita gente acha que uma vida hedonista é uma vida inteiramente voltada à diversão. Epicuro dizia, não, essa vida é uma vida saudável. Porque a vida que dá prazer e não causa dor é a vida em que nós crescemos com aprendizado intelectual e moral. Então, nós estamos aqui testando, mas testando dentro de uma proposta diferente. Dentro de uma proposta sem bebida, dentro de uma proposta sem cigarro, dentro de uma proposta sem muitos festejos, dentro de um processo de integração, de reflexão, sobre efetivamente quais são os nossos grandes objetivos de vida. Uma coisa que a gente percebe muito nos seres humanos é que grande parte das pessoas, elas conduzem a sua vida sem um objetivo. Então, muitas pessoas vivem por viver. É aquela de Chico Buarque, se não me falha a memória, que dizia assim, todo dia ela faz tudo sempre igual e acorda às 6 horas. E ela tem sempre aquela rotina. Então, muitas vezes, nós nos perdemos na rotina sem nos dar conta efetivamente sobre o que é a nossa vivência. Numa sociedade como a nossa, nós somos muito cobrados para que os jovens participem, principalmente se você tem um poder aquisitivo maior. Quando você é um tanto quanto mais pobre, você não tem condições financeiras de gastar com isso. Mas quando você já tem um poder aquisitivo maior e você engordou um pouquinho, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, olhe, uma barriguinha aí, viu? Olhe, aquele pezinho de galinha que apareceu aqui no canto do olho, o camarada vai dizer, minha filha, conserte, senão teu marido não vai lhe querer mais. É claro que a sociedade hoje cobra do homem, mas ela é muito mais perversa com a mulher. E vai fazer com que a mulher tenha que se encaixar em muitos padrões estéticos. A Joana de Ângeles, sobre isso, ela faz uma crítica muito potente, onde ela vai dizer que muitas pessoas, né, elas não conseguem perceber que a velhice chega, que a idade chega, e que é preciso que nós tenhamos a maturidade de aprendermos com as diversas etapas da nossa vida. Todas as etapas da nossa vida servem para que nós possamos ter lidado com elas. Hoje eu estava escutando, né, um colega de infância lá falando na rádio, uma entrevista dele na rádio, e eu estava lembrando da juventude da gente, das brincadeiras ali no colégio municipal. Eu sou fruto do patrulho municipal. E quando a gente ficava na quadra, brincando, jogando basquete, isso é uma parte da minha vida. Mas não é a minha vida. A minha vida é o filme todo do qual eu estou. Do qual, hoje, eu sou uma mulher de 45 anos de idade e eu não posso, eu tenho o direito de me cuidar, mas eu não posso transformar os meus cuidados pessoais no motivo da minha existência. Porque a existência não só são os meus cuidados pessoais. A existência é algo muito maior, ela é algo muito mais amplo. E nós estamos vivendo cada vez mais na sociedade da aparência. E qual é o problema da sociedade da aparência? A sociedade da aparência, ela de fato não se preocupa em entrar no âmago das pessoas. Na sociedade da aparência,
que é importante é aquilo que é externo. Entretanto, aquilo que é externo, aquilo que eu vejo, de fato é aquilo que eu sou ou aquilo que os outros são? Olha que pergunta capciosa, né? Será que essa pessoa que eu estou vendo aqui, nesse momento, estamos aqui na telinha, eu e Robson compartilhando, quem é que nós somos ou o que é que nós somos? Veja, a nossa sociedade nos educa para nós sermos seres extremamente polidos na sociedade. Então, ela nos educa para a gente disfarçar a nossa raiva, para disfarçar os nossos preconceitos, para a gente disfarçar as nossas dores, né? Desde a gente muito pequeno, os nossos pais nos dizem assim: todo mundo não tem nada a ver com os os problemas são só seus. Então, nós vamos criando máscaras sociais, uma série de máscaras que vão nos recobrindo. Associado a isso, temos as máscaras dos nossos interesses pessoais. E muitas vezes nós somos muito gentis com fulano, porque fulano é uma pessoa importante, que pode aquela relação, pode me trazer algum benefício, algum ganho. Então eu visto ali a máscara, né? Da simpatia, do agrado do outro, de dizer as coisas certas, porque eu vou ter algum tipo de benefício, algum tipo de ganho nesse processo relacional. E aí o que é que acontece? Aí a vida passa. E quando a vida passa, a gente não se dá conta de que ela passou e a gente muitas vezes perdeu o bonde do aprendizado. Porque a gente não teve maturidade de poder pensar na existência no momento correto. Eu, hoje, fui visitar os meus pais, antes de vir para cá. Os meus pais são pessoas que estão entrando numa idade mais velha. O meu pai tem 73 e a minha mãe tem 67. E eles estavam comentando, a minha mãe comentando, dizendo assim: o pior de ficar mais velho é o processo de solidão. E quando a gente olha para trás, dentro dessa história, nós podemos perceber que a maioria de nós fica sozinho porque a gente não cultivou amizades. A gente não teve tempo. Porque a gente teve que trabalhar muito, porque a gente teve que criar os nossos filhos, porque a gente ficou cansado. Porque a gente não teve tempo de se dedicar a construir uma rede de relações, de cuidados com o outro. Veja que situação. Então, quando a gente trata de imortalidade, a gente tem que começar tratando de condução de vida. Afinal de contas, nessa existência, quais são os valores que eu estou tendo? Afinal de contas, nessa vida, o que é que para mim é importante? Tem uma passagem dos evangelhos extremamente emblemática. A minha memória é péssima para que, de fato, eu diga ipsitre o lido. Mas vocês vão entender. É aquela passagem que Jesus está falando com os seus discípulos e que ele fala acerca de um homem avarento que pega tudo que tem, estoca no celeiro e diz assim: ah, minha alma, agora você pode dormir e regozijar. Todos os seus bens estão guardados. É isso que o camarada quer dizer. E Jesus vai dizer insensato. Não sabe ele que naquela noite o anjo da morte iria lhe visitar. E Jesus dá um conselho muito sábio. Ele vai dizer assim, olha: viva a sua vida como se você fosse viver para sempre. Mas viva a sua vida como se você fosse morrer agora. Veja, parece muito paradoxal. Não, já estou doido, né? Afinal de contas, como é que Jesus dá um conselho desse? Vai me dizer que eu vou viver para sempre, como é que eu vou morrer agora? O que é que Jesus está falando, afinal de contas? Jesus está falando dos nossos valores. Jesus está falando, efetivamente, daquilo que nos causa sofrimento e desencanto, porque a gente não sabe cultivar as coisas de forma correta. Jesus está falando sobre aquilo que nós estamos fazendo na nossa existência. Então é isso que ele está chamando a atenção. A imortalidade é algo sempre muito desejado pelos homens. A imortalidade é algo sempre muito sonhado pelos homens. A grande questão é, afinal de contas, existindo a imortalidade, como é que vai ser a minha imortalidade? A doutrina nos diz, né, nos deixa muito claro, em que a ideia de que a vida não acaba com a nossa existência do corpo físico. A vida, ela vai para mais além. Quando a gente fala acerca do triunfo da imortalidade, a gente está dizendo o seguinte: nós estamos aqui passando um breve período de tempo encarnado no planeta Terra, em que a gente não pode perder tempo, ou não deve perder tempo, seria melhor colocando, porque poder a gente até pode, mas
deve perder tempo com futilidades. E a gente deve tirar da vida o melhor aprendizado possível. É isso que o triunfo da imortalidade está querendo falar na vida. Então ele está dizendo o seguinte, ó, não te apegue a nada daquilo que você pode perder. E o que é que você pode perder? Você pode perder a saúde. Estamos em uma época de coronavírus. Eu tenho uma prima que desencarnou essa semana, ela sentiu de noite e desencarnou de manhã. Muito rápido, né? Morava aqui, na Boa Vista 2, na Boa Vista 1, aqui em Caruaru. Isso aconteceu quarta-feira dessa semana. Então, quer dizer, muito rápido. Nós podemos não, vamos perder a juventude. Então, se preocupe com cuidado, envelheça bem, mas não se preocupe em demasia com a beleza, todo mundo envelhece, só não morre de velhice quem morre cedo. Então, né, seja um velhinho legal, muito mais importante do que você ter a pele toda repuxada, é você saber com a vida, curtir as fases da sua história, aprender com as pessoas, aprender com as gerações. Porque muitas vezes a gente acha que o mundo está pautado em uma determinada época. Quantas vezes nós não escutamos uma pessoa mais velha dizer assim, ah, porque no meu tempo. Não é o teu tempo. O teu tempo é agora. Né? Então, você viveu experiências de uma época que não existe mais. E você agora está vivendo novas experiências. Novas experiências em que nós temos a oportunidade de aprender com os outros. Nós temos a oportunidade de aprender com os nossos netos, com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos desafetos. Olha, aprender com desafeto, né? Parece coisa de gente maluca. Mas o desafeto é importante. Por que o desafeto é importante? Porque o desafeto, muitas vezes, ele vai despertar em nós coisas que nós precisamos desenvolver e que se ele não existisse, nós não desenvolveríamos. Como? Tolerância, paciência, compreensão. Muitas vezes o desafeto nos joga na nossa cara coisas que nós não conseguimos enxergar em nós. Que nós muitas vezes somos teimosos, arrogantes, insensíveis. Que nós muitas vezes não temos disponibilidade em relação ao outro. E o desafeto muitas vezes ele serve para isso. Para mostrar para a gente o quanto é que a gente precisa melhorar, avançar, né? O quanto que a gente precisa crescer. Então, se nós estamos aqui passando uma temporada de tempo muito pequena, apesar da redundância da palavra, nós estamos aqui sabendo que nós temos que morrer. E essa palavra é forte. Você vai morrer, meu filho. Que situação. Soren Kierkegaard, um filósofo existencialista do século XIX, ele dizia que nenhum homem assiste a sua própria morte. Está enganado Kierkegaard. Kierkegaard, que era extremamente religioso, com a gente do religiosismo católico, ele não conhecia efetivamente a mortalidade. E o que nós conseguimos perceber pelas comunicações que nós recebemos da espiritualidade é que nós frequentemente estamos muito presentes no momento da nossa morte. Então, a nossa morte, o estilo de morte, a forma como nós vivemos ela, vai ser diretamente ligado à forma como nós, aos valores que nós cultivamos e à forma como nós nos preparamos para morrer. Porque a vida deve ser um eterno preparar-se para morrer. É claro que não é fácil partir. Não é fácil para ninguém partir. Eu comprei umas roupas novas agora, da quarentena aí para minha filha, e ela dizia assim, mãe, a senhora já pensou se a gente morrer, deixar a roupa nova, tudo isso, se a gente não usar? Então vamos usar, pelo menos se a gente morrer, já tá usada, né? Fiquei brincando com ela, né? Aqui em Caruaru tem um monstro que ele disse que tem um pacto com a morte. Ele está escrevendo um livro sobre a vida dele e ele só vai morrer no dia que ele terminar de escrever o livro. E ele diz assim, ele nunca vai terminar. Um pouquinho do livro que é para poder não morrer. É uma ilusão. Porque um dia a morte vai chegar e vai poder levar. Né? E morrer e desencarnar, a gente muitas vezes utiliza como sinônimos termos, mas não é a mesma coisa. Morrer é a morte biológica. É quando o corpo físico aqui, tá? Então, quando o cérebro não emite mais sinais. Isso é morrer.
O desencarne acontece quando a gente sai da carne, quando a gente afasta do corpo físico. É por isso que o espírita fala tanto contra o suicídio. Porque a gente sabe que o suicida morre, mas não desencarna rápido. E muitas vezes ele assiste à morte do corpo físico, a decomposição, assiste a todo o processo de retorno à natureza dos elementos biológicos que formam o nosso corpo. Daí a necessidade de a gente ter cuidado em relação ao nosso corpo físico. O espiritismo nos abre uma janela muito grande, né? Porque ele nos mostra efetivamente o que é a morte e no que se converge os fenômenos de morte. Joana de Ângeles nos lembra, nesse trecho sobre o triunfo da imortalidade, que quando Jesus falava aos seus discípulos sobre o fato de que ele voltaria, provavelmente, os discípulos que ali estavam com ele não conseguiam entender como é que a coisa se aconteceria, não. Eles não entendiam qual era o processo, até que Jesus reapareceu e provou que existe uma existência para além da morte do corpo físico. Então, Jesus aparece ali durante 40 dias, depois da morte do seu corpo físico. Ele está ali junto com seus discípulos, na caminho de Emaús. Ele aparece a Maria Madalena. Ele permite que tome o toque. Ele partiu o pão com os seus discípulos, né? E aí, ou melhor, ele não permite que os seus discípulos toquem, retificando. Quando Tomé tocado, ele diz que não, ele ainda não subiu ao Pai. Subiu ao Pai. Então, nós vamos verificar que Jesus esteve com eles durante muito tempo e continuou os seus ensinamentos, para que depois eles pudessem seguir o seu caminho. Então, a certeza da imortalidade só aconteceu quando Jesus retorna. Se a gente for prestar atenção no processo de crucificação de Jesus, nós vamos verificar que esse processo é muito doloroso para os discípulos. Pedro negou Jesus por 3 vezes, porque teve medo de ser preso, crucificado. Nós vamos encontrar os discípulos de fuga, apavorados por medo dos soldados romanos e dos soldados do Sinédrio. Nós vamos encontrar as mulheres junto de Jesus. E João. E por que isso? Nós vamos encontrar as mulheres porque a mulher valia tão pouco naquela época que dificilmente elas seriam crucificadas. Então era natural que mulheres chorassem ao pé da cruz. Durante muito tempo, e para muita gente ainda hoje, é considerado sinal daquele. E nós vamos encontrar João, porque João era um adolescente, João era um menino. Ele estava aqui junto com Maria e ele representava o perigo dos outros apóstolos de Jesus. Entretanto, quando Jesus reaparece, o medo sobe. Porque o medo da morte é uma coisa que vem do nosso instinto de conservação. Não, ele fala sobre a lei da conservação. O instinto de conservação é demasiadamente importante. Porque se não fosse ele, nós tiraríamos a nossa existência com muita facilidade. E nós nos submeteríamos a risco com muita facilidade. Quem nunca sentiu uma fraqueza na barriga, turbulência de avião, na uma batida, quando viu sangue? Essa semana eu apresentei um acidente de moto e eu fiquei passando mal. Eu descobri que eu não tinha vocação para medicina. Um carro colidiu com uma moto na minha frente e a pobre da mulher da moto era daquelas pessoas que não colocam o capacete certinho com a mão no capacete. Na hora que caiu, ela foi lançada para frente, o capacete voou da cabeça da mulher na cara de cara do... Nossa! Eu não sei quantos ossos ela quebrou, mas com certeza foi um desmanteio. Quando a mulher se levantou, o sangue jorrava sem parar. E eu me senti mal em relação àquilo. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que está a situação dessa pobre criatura? Então, resultado, ela pode ter desencarnado depois. Eu não sei se teve traumatismo craniano ou qual foi a extensão disso, porque a gente não sabe. Muitas vezes, na hora, a pessoa, depois de um acidente, sai andando, muitas vezes fala, e está ali passando por uma situação séria de uma hemorragia interna. A gente não sabe. Mas se perguntar, tem que ser instinto de conservação. Nós seremos mais irresponsáveis do que aquela mulher que não atacou o dedo. Ou do motorista que atropelou o outro por não prestar atenção. O instinto de conservação é muito importante porque nós temos cuidado em relação à consciência. Mas a certeza da imortalidade
ela transcende o cuidado de conservação, porque vai fazer com que a gente tenha o cuidado de viver bem, sabendo que precisamos cultivar bons valores e uma boa vida para o plano espiritual, porque isso vai ser determinante no nosso processo de desencarne. Vamos lá. Libertação do espírito do corpo físico. Isso é desencarne. Então, todos nós vamos desencarnar um dia. Né? E muita gente está aí muito apegada ao físico, aos problemas. Enquanto a Joana de Ângeles, o homem, né? Ele fica agarrado ao corpo. Muitas vezes, quando aquele corpo está carcomido por doença, carcomido por a falta de energia vital, e ele fica ali preso porque ele não quer partir. Quantas vezes nas nossas casas espíritas nós observamos a chegada de pessoas que estão passando por um processo obsessivo, porque tem um parente desencarnado em casa, ou próximo, que não vai embora. Então, está um laço de afinidade. Centro que foi que o pai, a mãe, o avô, o filho, o irmão teve. E chega se queixando e a gente consegue diagnosticar ali pela conversa, por aquilo que a gente recebe em reuniões mediúnicas, né? O médico consegue muitas vezes ter essa percepção direta de que o espírito está ali próximo, está ali apegado, né? A casa, a toda a estrutura familiar. Então é importante que a gente saiba que precisa se libertar e a gente precisa ter a coragem dos apóstolos após a morte de Jesus. O que é que os apóstolos fazem após essa crucificação do Jesus? Eles começam a pregar sem medo. E a maioria deles, só não João, que foi o único que seguiu na cruz, tiveram mortes horrendas, foram crucificados, perseguidos, torturados, mas eles não abriram mão das suas convicções. Então, isso nos faz ter outra reflexão sobre a necessidade das nossas reflexões sobre o que de fato tem valor em relação à nossa existência. Então, nós precisamos sempre refletir sobre isso. Nós precisamos sempre pensar, efetivamente, o que para mim tem valor dentro da minha existência? O que tem valor é o dinheiro que eu tenho? O que tem valor é a aparência que eu tenho? O que tem valor é a casa que eu tenho? É aquele carro. Hoje eu fui pegar os remédios e quando eu passei na BR, que um carro eu Caruaru. E o cara deu uma arrancada, assim, sabe? Ele dizendo assim, estou passando, né? Estou passando. Eu sou uma pessoa, eu estou ostentando aqui a pujança do meu carro. E eu fico pensando, né? Quantas vezes nós nos prestamos a ostentar valores que são tão equivocados? Quantas vezes nós nos iludimos, né, em relação à vida, à existência? Exatamente esse é o grande motivo da nossa discussão, da nossa palestra. Joana de Ângeles diz que durante muito tempo, pensadores dignos, pensadores, filósofos, cientistas, tentaram discorrer sobre a imortalidade da alma, buscando fortemente a prova da continuidade da vida fora da matéria, buscando que nós pudéssemos, de fato, conseguir provar a existência do espírito. Então, havia uma preocupação enorme em relação a isso. Bem, mas será que, de fato, para a gente que abraça a doutrina espírita, então, mais importante, por que será que Allan Kardec, quando escreveu todo o início da ação espírita, né? Quando ele deu aquele pontapé inicial ali, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Inferno, o que é o Espiritismo, a Gênese, fora outros livros menos conhecidos de Allan Kardec, a revista Espírita. Será que ele para todo mundo era isso? Era uma luta aguerrida de Allan Kardec? Allan Kardec deixou muito claro. O Espiritismo veio para aqueles que perderam a fé. O Espiritismo veio para aqueles que foram tomados pelo positivismo. Para aqueles que foram tomados efetivamente pela incredulidade em relação aos valores das religiões tradicionais. Para que essas pessoas, de fato,
encontrar um. Porque ser espírita não coloca ninguém em melhor posição pela carne. Hein? Eu não vou poder dar uma carteirada lá, chegar e dizer assim, olha, minha gente, eu sou espírita. Então a minha condição espiritual é melhor do que a sua. É não. O espírito, para aqueles que precisaram marcar bolso lógico, para conseguir conceber o que é existência. E gostam de estudar cientificamente da experiência de intercâmbio com o mundo espiritual e estão dispostos a auxiliar aqueles que já partiram e que deixaram questões para resolver, seja nessa existência, seja em relação a ele mesmo, dentro do seu processo de continuidade. Olha que situação. Allan Kardec não escreveu nenhum tratado, nenhuma revista científica para, de fato, comprovar a existência dos espíritos. Isso. Ele não fica com um livro dos espíritos, vamos falar assim, né? Uma codificação espírita, debaixo do braço ou no carrinho, batendo de porta em porta, dizendo assim, olha, meu filho, chegou a hora de você se converter ao espiritismo, porque assim, espírita não faz proselitismo, não se preocupa com os outros, no sentido de converter as pessoas, mas está sempre aberto a aconselhar, a distribuir o conhecimento que já tenha e, de fato, a poder conversar com a realidade da alma. Eu acho que eu caí. Não, ficou. A gente está escutando sua voz. Pode continuar. O som agora. Ah, voltou agora. Alô? Então, ok, voltou. Então, espírito, efetivamente, eu vou regredir um pouco, ele não vai estar preocupado com isso. Ele não vai estar preocupado com fazer proselitismo. Nós não nos preocupamos se as nossas casas estão cheias. Aquelas pessoas que procuram, seja uma pessoa, duas pessoas. Estamos escutando. Sigam, de fato, ser atendidas. Nós estamos preocupados em poder dar conforto a quem busca, a poder dar orientação a quem busca orientação. Não precisam, de forma alguma, estar assoberbadas de pessoas. O que nós queremos é dizer o seguinte, para aqueles que querem ouvir, a imortalidade existe, você está passando por uma chuva, faça da sua vida o melhor que você puder, porque ela vai passar rápido. E se faz necessário que você construa um portfólio, tá? Que não é um portfólio de dinheiro, que não é um portfólio de títulos honoríficos, mas é um portfólio da pessoa que você é. E a vida é composta de uma gama de experiências que nem são felizes. Muitas vezes as experiências são dolorosas. Muitas vezes as experiências são difíceis. Quem é que nunca foi injustiçado? Quem é que, de fato, nunca sofreu uma decepção? Quem é que nunca foi mal interpretado? Quem é que na vida nunca sofreu um processo de desilusão? Quem é que nunca foi enganado por um confiável? Todo mundo já viveu uma situação como essa. E é normal que a gente chore, é normal que a gente se sinta mal, é normal que a gente não fique feliz. Mas é importante que a gente saiba que todos esses processos existem para que a gente possa se construir, para que a gente possa mudar a nossa forma de enxergar o mundo. Sabendo que, dentro do processo de construção de uma alma mental, e está sempre dentro de um processo de movimento, esse movimento tem a ver com as nossas experiências de vida, com as nossas reencarnações. Então, dentro desse processo de construção, nós precisamos dessa vivência. A traição nos torna latentes, mas não pode nos tornar odiosos. A desilusão vai fazer com que a gente enxergue melhor as falhas alheias. Porque muitas vezes nós temos uma idolatria muito grande pelo humano. Nós temos uma idolatria muito grande por pessoas, de uma forma geral. Líderes religiosos, líderes políticos,
pensadores, e a gente acha que aquelas pessoas são o máximo. E muitas vezes, quando a gente convive mais perto com aquelas pessoas, ou descobre nuances da sua existência, a gente descobre que elas não são perfeitas. E a gente diz assim, ah, minha gente, eu agora não acredito mais em ninguém. É? Fulano, que eu achava que era a melhor pessoa do mundo, não é. Então, eu agora tenho crédito total em relação a todas as outras pessoas. Por quê? Porque você se recusa a encarar que o outro é humano. Então, nós precisamos, de fato, conseguir pegar a humanidade que há em nós e no outro, para que a gente possa crescer. O processo de crescimento moral do homem se dá a partir do momento em que nós transformamos as nossas decepções, que nós transformamos as nossas dores num processo de construção pessoal. Isso é fácil? É processual, gente. É um degrau de cada vez. Trabalhar com o conceito do triunfo da imortalidade significa, antes de mais nada, que nós vamos ter a nossa morte diretamente relacionada à forma como nós encaramos a nossa vida. O processo de morrer é consequência é a continuidade da existência. Não é uma nova existência, é uma nova etapa do processo. Assim como fomos crianças, adolescentes, jovens, pessoas maduras e envelhecemos, o processo do desencarne pode se dar em qualquer momento dessa etapa. Ontem eu estava pegando os mortos, né, por coronavírus aqui na nossa cidade, e eu vi que havia falecido um rapaz de 22 anos com comorbidade. Minha filha tem 21. E eu fico pensando, como é que foi essa interrupção de sonhos? Como é que foi essa interrupção de projetos? Né? Mas eu tenho um dado chocante. Essa semana a TV Cultura exibiu um documentário na quarta-feira à noite falando sobre suicídio na juventude e mostrando que depois do acidente de carro, o suicídio só é a maior causa de jovens de 4 anos. Por que os nossos jovens estão se preocupando? Afinal de contas, que tipo de valor nós estamos dando ao nosso... O que é que, enquanto sociedade, nós estamos ofertando para a nossa juventude? Porque nós dizemos que a nossa juventude de hoje é a juventude do mimimi. E eu sou professora universitária e eu posso dizer que o perfil de aluno que eu tenho hoje é totalmente diferente do aluno de 10 anos atrás. O aluno de 10 anos ele era mais maduro. A gente dizia assim que a gente queria bala, porrada e bomba. Claro, tem brincadeira, mas dizer assim, a gente não era tudo, era rico. Não era no intuito de destruir, era no intuito de construir. E o camarada rendia, né? Ele baixava a cabeça, ele dizia, tá certa mesmo, eu vou continuar e vou crescer. Hoje, a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente fala, porque é tanto assim. É motivo de um escândalo, assim, gigantesco. Eu acho que a nossa fase é egóica, né? É eclodindo, assim, dentro de uma forma, dentro de uma pujança enorme. E nós precisamos vencer essas fases. E nós precisamos vencer a nós mesmos e valorizar aquilo que de fato é correto. Nós precisamos enxergar o mundo com os olhos do Espírito. Nós precisamos muito de espiritualização, gente. Nós precisamos demais de religiosidade. Na nossa casa espírita, muito disso. A gente precisa muito de religiosidade, mas a gente tem muitos religiosos, o que é um contrassenso. Porque religioso, muitas vezes, é aquele camarada que ainda está na esfera da aparência. Ele aparenta ser muito religioso. Ele abraça o irmãozinho, assim, olha, meu irmão, né? Ele tem aquela fala mansa. Naquele momento que se encontra em público. Mas no momento em que ele se encontra em separado, ele defende coisas absurdas, né? Ele defende ódio, discurso de ódio, ele defende preconceito, ele defende liberação de arma, ele é antidemocrático. Aí você diz assim, meu Deus, o que é isso? Ele é ultraconservador, né? O que é ultra? É o extremo. É aquele que diz assim, o mundo não pode mudar, ele tem que estagnar. A coisa tem que continuar assim, do jeito que eu acho que deve ser. Olha que situação. Enquanto o mundo é fluxo, o mundo precisa de mudança. Nós precisamos, de fato, nos revestirmos de bondade, de tolerância, de crescimento
espiritual e de disponibilidade para, de fato, realizar esse crescimento espiritual. Nós precisamos querer crescer. Nós precisamos querer nos transformar. Então, nós precisamos sair da fase sombria. E muitas vezes nós temos uma fase sombria em nós. E nós precisamos avançar em busca do nosso processo de iluminação pessoal. Jesus dizia: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Né? Afinal de contas, o que é ser sal da terra? Vocês já imaginaram que triste é a vida de uma pessoa e se desencarnar agora? Ninguém vai sentir falta dela, não vai falar dela, ela não terá deixado marca nenhuma. Que triste. Que triste é a vida de uma pessoa. E quando passa por esse processo, o que se ouve é já vai tarde. Graças a Deus que foi. Uma amiga da minha mãe que apanhava do marido e que ele veio a falecer de uma situação muito complicada. E a maior felicidade dela é ir no banco todo mês tirar o dinheiro da pensão. Ela chega e diz assim: vai, desgraçado, porque eu agora estou com o teu dinheiro e vou gastar. Não, hein, gente? Que situação. Uma situação de ódio e uma situação de compromisso para as próximas existências. Porque se for necessário, tratar no mínimo, com tentativa de compreensão aqueles que nos querem mal. Nós estamos já nos aproximando dos momentos finais, tá bom? Tá bom, sim. Eu só vou fechar dizendo o seguinte. Todos nós, por mais sombria que seja a existência ou o momento que nós estamos vivendo, segundo Joana de Ângeles, vamos viver momentos de glória. Nós vamos encontrar os nossos amores, que já desencarnaram antes de nós. Nós vamos encontrar novas oportunidades de crescimento e trabalho. Nós vamos encontrar novas oportunidades de construção. Dentro do processo das existências que nós temos a oportunidade de termos adiante, se faz necessário que a gente tenha um planejamento de crescer. É importante que a gente nunca permita que o mal dos perversos, nos diz Joana, essa frase é linda, te aturda a caminhada da libertação. Nunca abandone a sua bondade, nunca abandone a esperança, nunca abandone o seu olhar harmônico. Busque sempre ter harmonia íntima. E por mais que você se desiluda, tenha vontade de chorar, tenha vontade de desistir, saiba que você está num caminho de libertação. De libertação de você mesmo, de libertação da seu ego. E você tem todas as oportunidades de crescimento. Então, meu amigo, minha amiga, que está passando por esse momento de dificuldade ou de alegria, que está passando por um processo de estabilidade, ou que o mundo está desestabilizado, né? Nesse momento em que a aflição muitas vezes lhe aflige, e aflige a todo mundo. Semana passada eu chorei muito, eu chorei umas 4 vezes na semana passada. Estava me sentindo muito triste. Mas faz parte. O processo de tristeza faz parte. É importante, não negue o que você sinta. Não se iluda com as aparências. E siga adiante. E saiba que o caminho da sua libertação, das amarras do seu ego, está dentro de você. E que a doutrina dos espíritos nos oferta a partir do momento em que consegue demonstrar para a gente que nós somos espíritos imortais, que a gente tenha paciência perante a existência, que a gente tenha paciência perante o próximo, e que a gente saiba, e que a gente sempre se lembre de Jesus, que dentro de um mar de ilusões, Jesus conseguiu vencer a matéria e nos mostrou que para ele era possível, para nós também é possível, porque ele foi aquele que veio para servir. Então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Muita paz. Muito obrigada, Algegar. E vamos nos preparar dentro desse momento de tanta dificuldade. Que bom, que confortador, viu? A gente escutar as tuas palavras nesse momento de muitas vidas vazias, né? Que a gente está vivenciando aí dessa pandemia, dessa política louca. E, ao mesmo tempo, como o Espiritismo nos reconforta. Nós participamos, mesmo com a pandemia, das reuniões mediúnicas online, mas com as vibrações, as intuições, as percepções, e como
confortável, sabe, Rita? E demais, a gente sentir a presença amorosa da espiritualidade amiga, dos nossos amigos espirituais. Ainda ontem nós sentimos a presença de uma ex-colaboradora nossa, Almerinda, a senhora Almerinda. Vez ou outra também sentimos a presença de Serafim, que aparece no nosso campo mental quando a gente está lá na nossa reunião. E então, como é reconfortante saber que nós estamos sendo amados, guiados, intuídos. Agradecemos imensamente por tua palavra, tuas inspirações na noite de hoje. Ficamos felizes por tua presença. Você representa, eu não fiz esse registro no início, né? A Sociedade de Estudos Espíritas, é isso? Sociedade de Estudos Espíritas, Joana de Ângeles. Fica onde mesmo? Fica no Jardim Panorama, né? Da Rua Inácio Pereira Duque. Né? Agora estamos fechados, né? Todo mundo está por esse processo de pandemia, mas ela é a sexta casa da Rua Inácio Pereira Duque, tá? Fica logo depois da Panificadora Alvorada, que é uma referência lá no Jardim Panorama, 2 ruas depois. Uhum. As reuniões são quais os dias? Nós temos reuniões públicas, né? Todas as quartas-feiras. Nas quartas-feiras, estudos, em que nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, o estudo do Céu e Inferno, o estudo das obras de Joana de Ângeles, e nós temos o estudo das obras de André Luiz. Esses estudos, eles são abertos ao público. Viram? Cortou a minha fala. Não ouvimos. É aberto ao público? Isso. Nesse momento de pandemia, nós estamos realizando as nossas reuniões por Skype. Ah, legal. Então, quem quiser participar, tá, das nossas reuniões, é só entrar em contato com qualquer da gente, do Joana, para poder ser adicionado no nosso Skype. Eu vou dar meu telefone e também é o WhatsApp, então quem quiser, por favor, entre em contato com a gente, porque a gente faz a adição, tá? Meu telefone é 99425-0487. Então, vocês podem entrar em contato conosco e aí nós podemos fazer a adição, né, daquele que participar. Também sábados. Nos sábados nós temos um sábado é palestra, outro sábado é estudo do Evangelho. E nas segundas-feiras nós temos uma reunião sobre mediunidade, o estudo dos médiuns, certo? Então, quem desejar participar de qualquer uma das atividades, é só entrar em contato, tá? Ou comigo, ou qualquer outro membro do Joana, e nós podemos fazer a adição da pessoa do Skype para que ela possa participar das nossas reuniões. As nossas reuniões são nas quartas e sextas-feiras, nos dias habituais, quando a gente voltar. E aos domingos a gente realiza o estudo também da obra de André Luiz. A gente está realizando agora o Brilho da Vida Eterna. E também estamos fazendo online. Então a gente tem o site do Facebook, no Instagram, e está sempre divulgando os horários também pelo Skype, a gente está utilizando. Que tem sido uma nova forma, né, Rita, da gente... Diferente, meu Deus. Mas espero que isso passe logo para a gente retomar as nossas atividades. Minha querida, vou despedir aqui, já estamos no final, porque senão ele desliga automaticamente e vai dar tempo para eu finalizar, editar, salvar e colocar para ficar salvo no IGTV. Mais uma vez, te agradeço. Nós ficamos felizes por iniciar hoje contigo o aniversário do GEGAD. Envio um abraço fraterno da nossa casa para a Sociedade de Estudos Espíritas Joana de Ângeles, a todos os colaboradores, e nós agradecemos a todos pela presença aqui no nosso ambiente. Tá bom? Eu que agradeço. Gratidão, minha querida. Ao outro, a você e a todos que participaram conosco. Muito obrigada. Muita paz. Grato, querida.